Olá, bem-vindos a mais um Canal Labs. Hoje estaremos com a doutora Tatiana Parmigiano. Ela é ginecologista obstetra, especialista em medicina esportiva e atua na área de ginecologia esportiva. Uma gestante pode praticar exercício físico? Toda gestante pode e deve ser estimulada a fazer exercício. O Colégio Americano, desde 2002, deixou isso bem claro, que independente se essa gestante previamente era sedentária, haverá exercícios que serão benéficos para ela em qualquer momento da gestação. Ok, existe um momento para a gente começar essa atividade física? A gente pode começar desde já do começo da gestação? Já é ideal começar antes, talvez, quando a gente está pensando já em engravidar? Hoje em dia, a gente fala que a gestação, em vez de ela durar 9, ela dura até 12 meses. Porque o que a gestante faz 3 meses antes da gestação em si, né, do diagnóstico de gravidez, já vale para o que ela vai estar autorizada a fazer durante a gestação. Então, a prática de atividade física antes do diagnóstico de gestação já é benéfico. A gestante, muitas vezes, ela tem, né, a mulher, muitas vezes, tem o diagnóstico de gestação no meio da prática esportiva. Então, fazer exercício no primeiro trimestre não está contraindicado. Na verdade, o grande problema e o grande erro é achar que o exercício possa estar associado a abortamentos. Infelizmente, abortamentos espontâneos acontecem principalmente no primeiro trimestre, principalmente associados a alterações cromossômicas. Mas muitas vezes, na gestante que está praticando exercício, muitas pessoas acham que a culpa é do exercício. E isso não está certo. Então, a gestante pode fazer exercício desde o início da gravidez, com algumas adaptações. Então, a gente pede para ela tomar mais cuidado, para que o ambiente esteja bem arejado, para que ela esteja bem hidratada, bem alimentada, tomando cuidado aonde ela vai fazer esse exercício. Mas ela pode, sim, fazer desde o início. Uma preocupação no primeiro trimestre da gestação é principalmente com a hipertermia. Então, a gente evita ambientes muito quentes, a gente evita sudorese excessiva, porque isso sim, alguns trabalhos mostram que poderia causar malformações no bebê. Para a gestante começar uma atividade física, qual que é a recomendação? Quais são as orientações principais para ela começar? Eventualmente, essa gestante já está fazendo exercício físico, atividade física e recebe o diagnóstico de gravidez. É importante que ela chegue e converse com a obstetra dela, falando que ela tem essa intenção de manter o exercício. Existem algumas contraindicações absolutas à prática do exercício de acordo com alguma doença prévia dessa gestante. Caso contrário, ela está autorizada a fazer exercício ao longo da gestação inteira. Quando parar? Eventualmente na presença de um sangramento, eventualmente com tontura, uma sensação, né, de mal-estar, ela deve parar, voltar ao seu médico, ser reavaliada para que ela continue fazendo esse exercício. Podendo sim retomar suas atividades, mas depois de uma reavaliação. É importante a gente ressaltar que todo exercício da gestante ele deve ser supervisionado. Ele deve ter o acompanhamento de um médico do esporte para prescrição ou de um educador físico especializado. Existem fisioterapeutas que são especializados no fortalecimento do assoalho pélvico, que é uma musculatura muito importante para a gestação. Então, assim, por mais que ela tenha já a prática de exercício dentro, né, do seu dia a dia, se adaptar às particularidades da gestação e receber informação a respeito disso, sempre em sintonia com o seu obstetra, é essencial. Existe algum exercício mais indicado ou mais indicado aquele que a gestante já estava acostumada a fazer antes da gestação? A gente se baseia muito numa regrinha que chama FIT, F-I-T-T. De acordo com o que a gestante estava acostumada a fazer, ela vai estar autorizada a permanecer ou continuar pelo menos nesse tipo de atividade. O FIT significa F de frequência, I de intensidade e os 2 T's de tipo e tempo de atividade. Então, por exemplo, se uma gestante já corria, ela pode sim, na ausência de contraindicações obstétricas, como por exemplo um sangramento, ela pode sim continuar correndo durante a gravidez. Por outro lado, se essa gestante não corria, não é na gravidez que ela deveria iniciar esse tipo de atividade. Mas mesmo para aquelas gestantes que eram sedentárias, baseado nesse FIT,
a gente deve autorizá-las a fazerem alguns tipos de atividade. E aí sim, a gente eventualmente fica mais restrito a caminhadas e a exercícios na água, como a hidroginástica. Isso não significa que toda gestante só possa caminhar e fazer hidroginástica. De acordo com o que ela estava previamente acostumada a fazer, ela vai ter uma liberdade maior de escolher o tipo de exercício que ela queira fazer. Mas, por exemplo, toda gestante também pode e deve talvez fazer um pouco de musculação, exercícios resistidos, porque ela precisa trabalhar essa musculatura que vai melhorar o equilíbrio dela ao longo da gestação, já que o centro de equilíbrio dela vai mudar, e vai também permitir que ela tenha menos dores, por exemplo, a lombalgia, que é tão comum durante a gestação. Falando em musculação, né, é muito comum a gente praticar, fazer alguns exercícios para fortalecimento do abdômen, enfim, fortalecimento do tronco. Né? Existe algum tipo de abdominal, por exemplo, que é contraindicado? Porque a gestante sempre pergunta, olha, existe algum risco de eu ter uma diastase abdominal? Será que minha barriga vai abrir mais, né, se eu fizer um exercício parecido com esse? Existe essa contraindicação? Os abdominais são permitidos durante a gestação. Muitas vezes a gente pede para que evite um pouco o trabalho do reto abdominal. Então, trabalhar mais oblíquos. O treinamento do core, que envolve a musculatura abdominal, ele é muito importante para a gestante, porque ele vai trabalhar, além da musculatura abdominal, transverso do abdômen, vai trabalhar os multífidos e vai trabalhar principalmente o assoalho pélvico, que é uma musculatura que ela vai suportar o útero gravídico, um útero muito mais pesado do que aquele assoalho pélvico, que é uma musculatura que envolve a região perivaginal e perianal, e que vai suportar esse útero mais pesado e que eventualmente está relacionado a gestantes terem um pouco de perda urinária durante a gravidez. Então o core também envolve essa musculatura e ela deve ser trabalhada na gestação como um todo. Mesmo que essa gestante ela já corria antes, sempre existe uma dúvida, será que o impacto ele faz eu ter um abortamento, por exemplo, eu vou ter uma perda maior de sangue, existe um escape, alguma coisa assim que esse impacto pode gerar durante a gestação? O exercício físico, ele não está relacionado ao abortamento, né? Isso, infelizmente, é uma associação errada e a gestante está autorizada, assim, como eu falei, a fazer exercícios com impacto, né? Que eventualmente seria principalmente uma corrida. A gente pede para evitar que tipo de exercício? Exercícios com um risco de queda, né? Então, assim, obviamente que por isso que a gente pede para que os terrenos sejam bem escolhidos para uma corrida. A gente pede para não andar de bicicleta, né? Então, prevalecer o uso de bicicletas estacionárias. A gente pede para evitar esportes que tenham contato físico, né? Então, futebol, handebol. Por exemplo, jogar um vôlei, ela está permitida, mas tem que tomar cuidado pelo risco de queda. Do mesmo jeito que o tênis tem a mudança de direção. Mas todos esses esportes, eles podem ser praticados desde que não tenha uma busca de performance, que não tenha uma busca de metas a serem alcançadas. Então, por exemplo, eu tô aqui falando que uma gestante que já corria, ela pode correr. Mas se ela quiser fazer uma prova que ela sempre fez, por exemplo, eventualmente na gestação, ela não vai completar correndo. Que ela termine andando ou que eventualmente ela não termine. O que não pode é se buscar performance, buscar competitividade enquanto grávida. Isso não combina, né? Não existe, entre aspas, essa necessidade, né? O ideal é assim, que você tenha a possibilidade de você continuar fazendo aquela atividade que você gosta, mas que você não busque as mesmas metas, porque você vai estar numa condição física muito diferente. E sobre a intensidade do esforço? A gente tem algum parâmetro para usar para a gestação? Será que aumentar muito a frequência cardíaca ou chegar próximo da frequência cardíaca máxima prevista para a idade? Qual que é esse limite que a gente usa? Existe um limite da frequência cardíaca? Você usa um limite geralmente de uma percepção de esforço? O que é mais indicado para a gestante quando ela vai praticar algum exercício físico? Muitas pessoas, elas falam sobre a frequência cardíaca. Ou elas tentam estabelecer uma frequência cardíaca máxima, ou eventualmente a gente ouve que elas estipulam a mesma frequência cardíaca para todas as gestantes. Então é comum que a gente ouça, como era dito antigamente, que todas as gestantes têm que manter uma frequência de até 140 batimentos. Mas hoje a gente não deve seguir isso. Primeiro, porque isso é muito individualizado. A frequência de base de uma pessoa, de uma mulher, vai muito de acordo com o condicionamento físico dela.
E ao longo da gravidez é fisiológica, é uma alteração natural que a frequência cardíaca suba. Então, muitas vezes, a frequência cardíaca não é o melhor parâmetro, por mais que existem algumas fórmulas que possam calcular de acordo com a idade, de acordo com a frequência cardíaca de repouso. Então, tem duas tendências, vamos dizer, mais seguras. Uma é a escala de percepção de esforço, que é uma escala que chama escala de Borg, onde você vai buscar fazer um exercício moderado. Mas o que seria o exercício moderado? E aí entra numa outra definição que a gente chama de talk test, que é uma frequência, que é uma percepção de esforço em que você faça o exercício de uma maneira que você consiga conversar durante o exercício. Então, indiretamente, você vai estar numa frequência cardíaca, num esforço moderado. Então, é o melhor parâmetro atualmente para a gente adaptar a intensidade do exercício da gestante. Melhor que a frequência cardíaca isolada, porque não existe uma fórmula perfeita para esse cálculo devido às alterações normais da gravidez. Gostaram? Não deixe de acompanhar o final da entrevista com a doutora Tatiana Parmigiano, na qual falaremos sobre exercício no pós-parto, aleitamento e um pouco sobre saúde feminina. Até lá!